professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia e hoje temos aí uma participação super especial que a Andreia depois vai apresentar para vocês, ok? Então, nossa aula de hoje, na tela para vocês. Então, construção de personagens, corpo e emoção. Atividade 2, introdução 1. Vou fazer a minha descrição para vocês. Então, eu sou alta, branca, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma blusinha cinza e uma calça jeans escura. O meu sinal é esse aqui, que representam aí os meus cachos quando o meu cabelo está solto. Andreia. Olá, Elaine. Olá, professores e alunos da segunda série. Hoje nós temos então uma convidada super especial, mas antes de passar para a convidada, eu vou fazer a minha descrição. Eu sou branca, estatura mediana, estou de cabelos presos, com uma blusinha listrada e um casaquinho preto e uso óculos. E agora eu vou apresentar para vocês a minha convidada super especial, que é a Luana. Luana, agora é você que vai se apresentar. Bom dia a todos, meu nome é Luana, eu sou terapeuta ocupacional, formada há 11 anos pela Universidade Federal de São Paulo e hoje eu vim aqui para contribuir um pouco com a aula, fazendo minha descrição. Eu sou estatura mediana, cabelos cacheados, estou com uma blusa colorida e o meu sinal é este. Bom, vocês viram que a Luana tá mais por dentro do que eu, porque eu esqueci do meu sinal. Toda vez eu esqueço do meu sinal. O meu sinal, já falei, marquinha, Luana, da maturidade, entendeu? Marquinha da maturidade. É isso, vamos lá. Bom, a Luana, objetivos, né? Isso, não falamos. Objetivos da aula. Vamos lá, primeiro para os objetivos. Pode colocar para mim. Então, reconhecer, valorizar, fruir e produzir manifestações artísticas, em geral, com base em critérios estéticos e no exercício da sensibilidade. E refletir sobre como corpo e emoção dialogam para a construção de sentidos. Reconhecer o riso como uma alternativa terapêutica. É por isso, então, que a Luana está aqui, para falar um pouquinho mais sobre isso conosco. E aí, compartilhando conhecimentos, eu coloquei uma frasezinha aí, uma máxima popular para vocês refletirem e pensarem um pouquinho se é isso mesmo, né? Você também acredita na máxima popular, rir é o melhor remédio? Né? Nós vamos conversar um pouquinho com a Luana sobre isso, se rir é o melhor remédio. Antes disso, vou falar para vocês uma coisa, numa aula que eu fiz com a Juliana, acho que foi para a Juliana que eu passei, ou foi para alguma, não sei para quem que eu passei, acho que foi para a Juliana. Não, foi com a Mafê. Então havia lá uma característica dessa questão do riso, que se você rir meia hora por meia hora, eu tirei isso de um site de um hospital, né? Você pode perder até 40 calorias se você rir por meia hora. E se você caminhar durante acho que meia hora também, assim, a 5 quilômetros mais ou menos, você perde de 80 a 90 calorias. Aí eu disse que eu vou rir durante uma hora. Não, você tá falando. Compensar. E eu tô aqui querendo rir, porque eu já viajei, né? Você falou, você tava no 40, 40 quilos, eu quero rir bastante. 40 calorias. Então a gente vai tentar rir por uma hora em qualquer dia para ver se é verdade, né? Tá mais fácil do que caminhar, certo? Então vamos lá. Introdução, parte 1. Continue ampliando seu mapa mental, realizando os mais diversos registros acerca da elaboração e da construção de personagens verossímeis e convincentes, bem como da relação entre corpo e emoção. Então, olha só, nós estamos focando sempre na questão da expressão, principalmente, né? Porque vocês sabem que ao final do semestre vocês deverão fazer aí uma radionovela, então a representação tem sido o nosso foco. E nós estamos mostrando, que já está até no título do componente, a questão da relação entre corpo e emoção. E eu até trouxe um pouquinho para vocês sobre palhaçaria, nós vimos alguns vídeos sobre, que são bem legais. E aí eu trouxe então a Luana. Tem um slide da Luana, pode colocar,
sobre a convidada, a Luana, então, Padilha Andrade, que é bacharel em terapia ocupacional pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduada em neurologia, uma visão dinâmica, e intervenção em análise do comportamento aplicada para autismo e deficiência intelectual. E há 11 anos ela atua na área de autismo e deficiência intelectual. Luana, agora vai ser com você, né? Fala um pouquinho o que vem a ser terapeuta, o que a terapeuta ocupacional faz? Tá. Então, eu vou rapidamente ler uma definição, porque talvez fique um pouco mais fácil de compreender, porque é bem complexo, né? Então, a terapia ocupacional é um campo de conhecimento e de intervenção em saúde, educação e na esfera social. É a ciência que estuda a atividade humana e utiliza essa atividade humana como recurso terapêutico para prevenir e tratar dificuldades físicas, sensoriais, mentais, sociais que interfiram temporariamente ou definitivamente no desenvolvimento, na independência ou na autonomia do sujeito, em relação às atividades de vida prática, de vida diária, de lazer, trabalho. Então, de forma geral, a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde, mas que permeia por outras áreas e que trabalha com pessoas de qualquer idade que, por alguma problemática física, mental ou sensorial, tenham as atividades do dia a dia impedidas, seja de forma definitiva ou de forma temporária. E, para tratar essas questões, a gente utiliza as atividades como meio, como recurso para isso. Tá. Eu conheci a Luana, eu vou falar rapidamente, eu conheci a Luana quando, na escola em que eu trabalhava, nós recebemos um aluno cadeirante e surdo, né? Posso dizer isso? Você pode falar melhor o diagnóstico que você lembra mais que eu. Ele tinha paralisia cerebral, ele tinha autismo, deficiência auditiva, hidrocefalia com válvula, deficiência intelectual severa. Uhum. E vocês imaginem como foi difícil para nós. Então, a Luana apareceu como uma voluntária, né? A irmã da Luana estudava na mesma sala que o aluno. E a Luana foi, assim, de extrema importância para nós, porque nós começamos a aprender alguma coisa sobre Libras, mas que também nem acho que adiantava muito, porque ele também não estava alfabetizado, né, em Libras. Então, era muito difícil, né, Luana? Mas a Luana conseguia, de alguma forma, compreender o aluno e passar para nós. Então, várias vezes a Luana aparecia lá e nos dava dicas do que fazer, de como trabalhar, né? E assim, foi muito gratificante para nós, né? Porque depois, nesse ano, é que foram introduzidos os intérpretes junto aos alunos. Aí sim o Pietro começou a aprender um pouco, mas o Pietro era muito bem aceito na sala, né? Ele era extremamente assim, simpático, sorridente. Com todos esses problemas que a Luana colocou, ele era, acho que, um dos mais felizes da sala. Sim. Né? E do jeito dele, ele conseguia ali se comunicar com a sala. Sim, né? Sim. Era assim, foi muito legal. O aluno deve estar agora no 3º ano, porque a irmã da Luana está no 3º ano, então ele também deve estar no 3º. Ele chegou para nós no 6º, né? Uhum. Foi isso, né? Uhum. No 6º ano ele chegou. Então a gente ficou uma boa parte do tempo com esse aluno. E foi aí que eu conheci a Luana, então, e a gente começou a entender algumas coisas, né? Ou começou a saber, assim, tentar trabalhar de alguma forma. E a Luana trouxe, e eu trouxe a Luana aqui por conta dessa questão do riso, para saber, assim, essa máxima vale, a gente sabe que existem os doutores da alegria, por exemplo, né? Então, certamente isso vale sim, mas como a gente encara isso? Como isso acontece de fato? Eu acho que assim, quando a gente pensa nessa questão da comunicação de forma geral, né? As pessoas tendem a entender comunicação como isso que a gente está fazendo, a fala. Só que a comunicação, ela vai muito além disso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, se eu pensar nos meus pacientes, ou nas crianças como essas que você falou, a maioria dos meus pacientes não fala, não tem o recurso da fala para se comunicar comigo. E assim, tem alguns pais que na anamnese eu pergunto, como que você se comunica com seu filho? Ah, mas meu filho não fala. Sim, mas como que você se comunica? E aí,
é importante a gente entender que a comunicação vai muito além e que, assim como você disse, por exemplo, desse menino, que ele sorria muito, ele brincava muito, era a forma que ele encontrava de se comunicar com as pessoas. Então, é importante a gente saber que o riso, ele aproxima as pessoas, que o riso, ele é uma linguagem universal, né? Que todo mundo é capaz de rir, que a gente vê o riso presente desde um nenê até um idoso, mesmo um idoso que não tem mais as faculdades mentais dele presente, ele ainda é capaz de rir. Então, eu acho que é importante a gente pensar isso, que o riso ele está presente em todas as fases e que ele é um meio essencial de comunicação para todos os públicos, com ou sem deficiências, enfim. Tá. E aí você me trouxe uma coisa, assim, como a gente não é da área, como falta muito pra gente ainda, né? Nós recebemos os alunos, assim, mas de fato a gente não tem esse conhecimento. A gente precisa dessas pessoas voluntárias, muitas vezes, que nos ajudam em sala de aula. Então, por exemplo, você me falou, nós viemos juntas, né, para cá, e eu perguntei em relação ao autista, né, essa questão da expressão. E aí você me trouxe uma surpresa, não sei. Conta para nós, como que acontece essa questão? Porque eu perguntei para ela assim, dá para entrar uma terapia? Existe alguma alternativa terapêutica relacionada, por exemplo, à representação teatral com o autista? E aí? Então, quando a gente pensa em autismo, as pessoas às vezes tendem a pensar que o autista é só aquela criança que fica trancada no quarto, fazendo flapping no mundo dela. Só que o autismo ele é muito amplo, a gente tem, ainda bem, muitas pesquisas que têm difundido isso, que têm entendido mais sobre o autismo, a gente tem vários níveis de autismo. Mas, de forma geral, uma característica que a gente costuma encontrar nos autistas é dificuldade de comunicação, de habilidades sociais, né? E dentro disso, a gente tem uma questão que é de reconhecimento de expressões faciais. Então, se você vai, por exemplo, brigar com um autista, né, chamar a atenção dele, e você não fala nada, você só faz uma cara brava, como você, de forma geral, a gente costuma fazer, não necessariamente ele vai entender o que você quer, porque para ele é difícil fazer essa leitura de expressão facial, de entender o que está acontecendo, seja uma cara brava, ou só uma cara feliz, ou uma cara triste. Então isso parte de um treino. Então dentro das terapias do autismo, a gente faz os treinos de sentimentos, de emoções, treinos de expressões faciais. Então eu acho que uma terapia de repente voltada para o teatro, uma arte assim, eu acho que é muito legal, pensando nesses fatores, que existem treinos e que o quanto isso pode favorecer, porque no teatro existem, né, treinos com relação a isso, então o quanto isso pode favorecer essas questões que são mais defasadas. Mas é possível que ele desenvolva isso? Sim, isso é possível? Sim, é possível que desenvolva. Mas precisa desse estímulo. Isso, é um estímulo, treino, né? Então é uma coisa que tem que ser mais constante. Então, mais uma vez, a gente comprova que impossível separar, né? É impossível separar corpo e emoção. Sim. Então, para alguns até, de repente, não funcione, porque você tem aí, o que eu posso falar? Não vou falar problema, como vocês chamam? Uma deficiência, né? Uma deficiência, e ele precisa exercitar isso. E assim, trazer isso para cá também pode ajudar você, professor, ou você, aluno, que tem um colega assim, e que de repente você quer até fazer atividade com ele, mas você não sabe como começar, né? Porque eles estão dentro das salas de aula, sim, e às vezes a gente não sabe como lidar. Ah, ele não quer fazer, ele não gosta, às vezes a gente nem sabe o diagnóstico ainda, que pode ser isso, né? De repente a família não apresentou, mas tem sido muito comum apresentar o diagnóstico, né? As escolas, eu sei que elas cobram, os coordenadores estão atentos a isso, né? E tem essa questão, e tem também o fato de que ainda existem muitos casos não diagnosticados de autismo, principalmente em meninas. O autismo, a grande maioria da manifestação dele, a grande maioria é em meninos, tanto que a cor do autismo é azul, mas também existem manifestações em meninas. Elas se manifestam de uma maneira um pouco diferente e, de forma geral, é um pouco mais... algumas meninas conseguem fazer o que a gente chama de masking, que é mascarar um pouco alguns sintomas e conviver de uma maneira mais próxima do que é o esperado, por assim dizer. Por isso que também existem muitas dificuldades de diagnóstico. E, às vezes, até por uma questão
ou cultural, ou mesmo de acesso aos serviços de saúde, né, às vezes tem uma defasagem no diagnóstico com relação a essas questões. Porque quando o autismo, às vezes, ele não é um autismo tão grave, ele é um autismo leve, às vezes passa despercebido. Tanto que existem muitos casos de adultos que descobrem o autismo já adultos em virtude dos filhos. Porque os filhos apresentam características mais específicas, vão investigar o dos filhos e descobrem que são. Entendi. Então, olha como é importante, assim, nós termos alternativas para trabalhar, alternativas de estímulo, né? E o riso pode ser uma delas, né? Não especificamente no caso do autista, né? Mas para as outras deficiências e para os outros problemas que você falou do dia a dia, né? Como você utiliza aí as diversas estratégias terapêuticas, né? Diariamente. Sim. E até para o autista ele pode ser utilizado também, né? Por que não? Talvez você tenha que ter outra via de entrada, mas eu acho que sim, também pode ser possível. Porque quando a gente pensa em emoções, não é só uma coisa, não é só o ato de rir, tem toda uma questão fisiológica envolvida por trás, né? Então, é toda uma questão neurológica, liberação de uma série de neurotransmissores que vão ser responsáveis por liberar as emoções. Os hemisférios cerebrais, eles têm que se unir para entender o que está acontecendo e aí sim projetar a risada. Então, vai muito além, sabe? Então, eu acho que é isso. O corpo e as emoções, eles estão intimamente ligados e não tem como separar isso de forma nenhuma. E eu acho que é possível para todos, talvez de maneiras diferentes, mas sim. Tá. E essa terapia, por exemplo, para quem está num hospital, né, que está acamado, ela vem para tornar aquele dia a dia mais leve. Sim. Né? Existe uma terapia que é chamada de risoterapia, né? E aí a risoterapia ela é utilizada porque, por exemplo, o riso ele libera a endorfina, né? Que é um neurotransmissor. A endorfina ela é um calmante natural, ela alivia a sensação de dor, ela dá a sensação de prazer. Então, ela consegue naturalmente auxiliar pessoas que estão, às vezes, passando por momentos de dificuldade no hospital. Além disso, quando a gente pensa no ambiente hospitalar, né, a risoterapia ela também é responsável por fazer com que aquele ambiente tenso fique mais leve, consegue aproximar muitas vezes o profissional do paciente, consegue fazer, quando a gente pensa em crianças, fazer com que as crianças consigam se sentir mais tranquilas, mais à vontade, diminui medo. Tem muitas pesquisas que falam sobre isso, sobre a risoterapia, principalmente no hospital. A risoterapia ela é muito estudada no hospital, né? Existe na Índia, tem um dia, eu não me lembro o dia agora, que é comemorado o Dia do Riso, porque teve um médico que ele estudou sobre isso, ele conseguiu comprovar a eficácia do riso dentro do ambiente hospitalar e o quanto isso é fundamental até para recuperação. Pessoas que riem se recuperam mais rápido. Tá. Então... E foi bem legal o que você colocou também. O riso é uma forma de você se aproximar, né, do outro. E às vezes a gente dá uma quebrada em, sei lá, em alguma discussão, em alguma coisa que esteja mais fervorosa, quando você dá uma, né, você solta um riso ali e aí você quebra aquela rigidez, né, daquele momento. Mais uma vez, provando para vocês a questão assim, de não conseguir separar corpo e emoção. Então, como eles estão precisando construir personagens e elas precisam ser verossímeis e convincentes, eu reforço isso o tempo todo. Então, eu tenho trazido para vocês elementos assim, porque vocês precisam ter o que falar, né? Para você criar uma personagem, você tem o que você vai falar? Ela vai servir para falar o quê? Você não vai criar uma personagem para não falar nada. Você tem uma intenção. Então, eu não sei se você de repente está pensando numa situação cotidiana, né? Algo ou que você tenha passado, que você quer representar então alguém, né? Numa situação ou que esteja no hospital, mas você tem que passar isso da melhor forma, você tem que passar uma verdade. Então, como é que dá para passar essa verdade? Então, você está entendendo todos os aspectos aí, pelo menos uma grande parte, a gente está tentando passar para vocês, do que seria possível, como construir essa personagem, certo? E já está na hora de chamar a vinheta.
para a nossa interação. Então, se você está aí e tem alguma dúvida, ou mesmo que você não tenha, contribua também com alguma coisa, tá bom? Vamos lá, vinheta.